que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição. É importante atentar para esse detalhe trazido por Jesus. Se os afetos da alma são laços que nos conduzem a Deus, Jesus nos ensina que é preciso santificar esses laços. Por quê? Quando não espiritualizamos esses afetos, eles podem deixar de ser laços a nos conduzirem a Deus e passarem a ser algemas que aprisionam, correntes que impedem a nossa ascensão espiritual. Saibamos santificar as nossas afeições, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos, que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam, ou quando nos retribuam com ingratidão? Simão Pedro, pescador, acostumado com as lides do dia a dia, acostumado com as trocas, com as questões materiais, habituado a sempre buscar a retribuição. Pensemos se os nossos corações ainda assim não procedem, vivendo, amando, esperando sempre retribuições emocionais. Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Aprendemos com a doutrina espírita que o traço que caracteriza a imperfeição dos espíritos é o interesse pessoal. A lição de Jesus é: saibamos amar sinceramente, porque o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia, Pedro, é o seu ponto de apoio. A renúncia é o ponto de apoio do amor, Pedro. Como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é, em si mesma, um tesouro. Amar, gostar dos amigos, cultivar afetos sinceros, já é o próprio gesto em si um grande tesouro.
uma grande recompensa. A compreensão de um amigo, Simão, deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda, Pedro, que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E com um olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá, um dia, transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar, por amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do Mestre, dissipou as derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. Enquanto Simão Pedro medita na argumentação consoladora e amiga do Mestre, na paisagem de Cafarnaum, que a noite ocultava no seu leque imenso de sombras, os nossos olhos avançam na direção de outra paisagem formada de sombras, numa região indefinível na linguagem humana. Substâncias diferentes das que compõem o solo terrestre constituíam a sua crosta sulcada de caminhos tortuosos entre arbustos mirrados, à semelhança dos cactos próprios das zonas áridas. Os horizontes perdiam-se ao longe, nas linhas escuras do quadro melancólico, como se aquela hora assinalasse pesado crepúsculo. Uma região espiritual habitada por criaturas que acalentavam em seu íntimo a paisagem que percebiam à sua volta. Era o estado íntimo dos espíritos que ali habitavam. Fazia frio, agravado pelas rajadas fortes do vento úmido que soprava rijo, deixando no espaço vaga expressão de doloroso lamento. Nesse ponto, nesse local, nessa região espiritual, vemos o encontro de duas almas ligadas por um amor intenso, profundo. Pólux, que se preparava para uma nova reencarnação no planeta, uma reencarnação reparatória, uma reencarnação em que ele deveria reparar uma série de equívocos cometidos em reencarnações passadas. Ali, ele se preparava, dialogando com companheiros, e ansiava por receber a visita daquela amada, daquele laço, daquele afeto tão querido. E ele recebe a visita de Alcíone, espírito luminoso. Mas, apesar do intenso amor,
da imensa vontade de unirem-se, vemos no diálogo dos dois a visão do Espírito que já se edificou nas lições do Evangelho, a compreender que o amor a Deus e a construção do reino no coração está acima de todas as coisas e de todos os desejos humanos. Se Deus permitisse ao mísero penitente que sou, disse Pollux, com indisfarçável alegria, a ventura de ouvir-te no estreito círculo terrestre, acredito que nada teria a temer na senda reparadora. Alcíone notou-lhe o surto de alegria transbordante e, ponderando-lhe as observações, palavra por palavra, obtemperou. Antes da minha, precisarás ouvir a voz do Cristo. E se Ele, com sua infinita bondade, permitir minha volta à terra, jamais ouvidemos que vamos lá regressar, não para auferir gozos prematuros, mas para sofrer juntos no caminho redentor, até podermos desferir o voo supremo de felicidade e união, em demanda de esferas mais altas. Na obra de Deus, a paz sem trabalho é ociosidade com usurpação. Não afastes os olhos do quadro de sacrifícios que nos compete fazer a favor de nós mesmos. Sim, Alcíone, tu és o meu anjo bom. Entre lágrimas, ele diz, ensina-me a percorrer as estradas depuradoras, não me desampares, dize-me como devo proceder na terra. Repete que te não afastarás do meu caminho, inspira-me o desejo santo de resgatar meus pesados débitos até o fim. Sentado, em atitude humilde, o mísero sofredor guardava a cabeça entre as mãos, enxugando lágrimas copiosas. Alcíone afagou-lhe os cabelos com ternura e falou docemente: não temas a prova de purificação que te conduzirá ao júbilo na senda eterna. O cálice do remédio deve ser estimado por sua virtude curativa, não pelo travo do conteúdo, que apenas produz a penosa sensação de alguns segundos. Ser reconhecido a Deus nos sacrifícios, Pollux. Não desejes, nem esperes regalias na escola da edificação, onde o próprio Mestre encontrou a bofetada e a cruz do martírio. Não escutes as falsas promessas, nem atendas aos caprichos perniciosos que nascem do coração. Obedece ao Pai e toma Jesus por Cirineu de todas as horas. A porta estreita, ainda e sempre, é o maravilhoso símbolo para a divina iluminação. Foge das fantasias envenenadas, das ilusões, Pollux, que trabalham contra as santificantes aspirações do Espírito. Recorda as angustiosas experiências que tantas vezes empreendemos na terra para a conquista de nossa perpétua união. As nossas bodas, Pollux. Não temos sede de enganosas satisfações.
Temos sede de Deus, Pollux. O infinito amor que nos transfunde as almas tem sua origem sagrada em sua misericórdia paternal. Quero-te eternamente, como sei que a união comigo é a tua sublime aspiração. Entretanto, seria justo encerrar o nosso júbilo num círculo egoístico tão somente? Amamo-nos para sempre. A eternidade nos santifica os destinos, mas o Pai está acima de nós. Entreguemo-nos ao seu amor, no santo trabalho de suas obras. Em suas mãos augustas, meu querido, palpita a luz que enche os abismos. Haverá maior glória que praticar-lhe a divina vontade do Pai, Pollux, que se traduz em amor, dedicação e alegria. Nos caminhos novos a percorrer, lembra o Pai amado e atende-o em todas as circunstâncias. Não acalentes no coração os germes da vaidade e do egoísmo. Sacrifica-te. Dá combate a ti mesmo. Os triunfos exteriores são aparentes e podem ser mentirosos. A vitória espiritual pertence à alma heróica que soube unir-se ao céu através de todas as tempestades do mundo, trabalhando por burilar-se a si próprio.